Na aula de hoje vamos tratar do tema o mundo operário, organização, lutas e ideias políticas. A gente já discutiu nessas aulas passadas sobre a questão desse mundo industrial criado aí nesse contexto do final do século XVIII e durante o século XIX. Esse mundo industrial ele provocou uma série de mudanças estruturais, conforme vimos, né, no campo das cidades, da forma de produção, das tecnologias, do mundo rural, né? E também, né, criou uma nova estrutura social, né, da qual surgiu uma nova classe social, pelo menos duas novas classes sociais. Uma delas, o operariado, né? O operário moderno, o operário de indústria, o operário de fábrica. Então, falar sobre esse operariado, sobre o mundo desse operariado, é parte constitutiva e importante de se falar sobre o século XIX. Sobretudo quando a gente considera a realidade europeia, mais especificamente a realidade inglesa. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Tentando entender um pouco como, durante o século XIX, esse mundo operário ele foi sendo modificado, né? Na sua estrutura, na sua própria composição, né? Na mudança do crescimento do setor fabril dentro da economia e dentro da sociedade inglesa. Por outro lado, entendendo que essa história do operariado é uma história da própria mudança na sua vida, né, na sua experiência cotidiana, e também nas ideias e nas formas de luta que eles vão começar a encampar, né, nessa trajetória. A gente vai dividir aqui, para melhor entender esse processo, em três momentos. Né? A gente tem que pensar que é um longo século XIX, né, que vai até o início do século XX, e a gente pode dividir essa história pelo menos em três momentos. O primeiro momento, ela vai mais ou menos de 1780 até 1848. Né? É justamente que coincide com aquela fase da primeira Revolução Industrial, né? A fase têxtil, como nós vimos. O segundo momento, ele vai marcar justamente o período que vai de 1848 até por volta de 1880. Né? É o período de consolidação e apogeu, né, da sociedade industrial, né, da era vitoriana. E um terceiro momento que vai por volta de 1880 até 1914, que vai marcar, né, a consolidação dessa vida operária, né, naquilo que a gente pode chamar mesmo do surgimento de uma classe operária. Né. Então, nós vamos começar justamente desse primeiro momento, né, para a gente ter uma ideia de como, em cada desse momento, houve mudanças importantes e diferentes, né, e que às vezes fica difícil dizer que se trata de uma mesma realidade. Né. A primeira questão que a gente gostaria de considerar logo de início, né, é pensar que essa história do mundo operário, né, nesse primeiro momento, ela é marcada assim por uma brutal exploração da mão de obra dos trabalhadores. Né? É uma fase inicial da Revolução, onde o que nós vimos era que as jornadas de trabalho eram intensas, a vida, né, na fábrica né, era bastante precária, né, as condições de salubridade eram muito proeminentes. O trabalho, a exploração do trabalho não se limitava ao trabalho masculino, né? A grande parte desse operariado era formado de mulheres e crianças. Né? E, é, e além das condições difíceis de trabalho, havia também as condições difíceis de moradia, né? E de vida, né? De condições de assistência, né? Que não existia. E
das condições do custo de vida com o aumento, sobretudo, dos preços dos alimentos, né, que a gente vai perceber aí nesse momento. Então, esse primeiro momento, né, é um momento de grande, né, exploração aí dessa força de trabalho, e ela vai se dar, e esses trabalhadores eles vão começar justamente a se organizar no sentido de construir, vamos dizer assim, alternativas para garantir um mínimo de existência, né, de sobrevivência desses grupos. Né? E aí uma das entidades que vai marcar justamente esse início aí, já do final do século XVIII e início do século XIX, é o surgimento das chamadas sociedades de auxílio mútuo, né? Ou sociedades de socorro mútuo. Né? Essas sociedades justamente são entidades, né? Que são entidades estritamente locais, né? E autônomas, né? Que ela tinha funções que ia desde dar seguro, né? A esses trabalhadores em caso de enfermidade. Então, se o trabalhador adoecesse, né, então ela tinha um caixa, né, que era justamente para ajudar esses trabalhadores, os trabalhadores cotizavam, né, mantinham essa assistência, e justamente no período em que havia alguma necessidade de ajuda de algum trabalhador com alguma situação, né, de doença, então essa sociedade ela prestava esse auxílio. Né? Havia também nessas sociedades uma espécie de clube, né? De clube onde havia a convivência dessas pessoas à noite. Né? Era justamente uma espécie de um pequeno entretenimento onde as pessoas iam para conversar e para bater papo, né? E também para se divertir. Essas organizações elas também patrocinavam, né? Uma espécie de excursões que justamente eram pequenas viagens, né, que eram feitas com esses grupos, e algumas festas anuais. Né. Ela também tinha um papel importante justamente de socorrer esses trabalhadores em época em que havia algum tipo de movimento, de greve, em que os trabalhadores estivessem mais desprotegidos, né, doenças, como eu falei. Bem, nesse primeiro momento, essas sociedades elas vão ter uma longa vida dentro da vida da história operária, né? A gente sabe disso, né? Mas além dessas sociedades de socorro mútuo, né? Os trabalhadores começam aos poucos também a reivindicar, né, o direito ao voto. Né? A gente sabe que depois da Revolução Francesa, houve uma grande mobilização na Europa e se espalhou, né, em grande parte do mundo, no sentido de que os indivíduos, o povo, de uma maneira geral, passava a ter conquistado alguns direitos que até então a maior parte das sociedades europeias do mundo inteiro não possuíam. Então, um desses direitos era justamente o direito desses homens pobres, desses homens de classe média, né, a terem o direito da escolha, o direito do voto. Né? Na Inglaterra isso vai se tornando cada vez mais forte. Né? Por outro lado, né, a gente vai ter uma série de iniciativas, né, que vão começar a colocar em questão o próprio sistema capitalista. Né? Vamos ter os primeiros críticos que vão criticar o capitalismo, né, na sua forma de desenvolvimento, né, sobretudo na questão da exploração dessa mão de obra fabril. Né. Um desses indivíduos, aí, um desses pensadores que vai marcar esse período é justamente o Robert Owen. Né. O Robert Owen ele nasceu, né, de famílias pobres, né, mas ele começou a galgar, né, postos importantes na produção, né, na produção fabril, se tornou um dos diretores, né, de uma fiação na Irlanda, né, e aos 30 anos ele começou a adotar uma série de medidas, né, justamente nessa fábrica, né, nessa fábrica têxtil, né, em New Lanark, né, em que
mostrava esse comprometimento, né, de quebrar com os mecanismos, vamos dizer assim, que eram bastante fortes dentro do sistema do capitalismo naquele momento. Um deles foi justamente a redução da jornada de trabalho. Enquanto a maioria das fábricas tinha jornadas que iam de 14 a 16 horas, o Owen introduz uma jornada de trabalho de 10 horas e meia diária. Né? Então isso era uma mudança. Ele também começou a fazer uma série de investimentos, né, na vida dos trabalhadores, além da questão da redução das longas jornadas de trabalho, como, por exemplo, ele instalou lojas nas aldeias, né, que vendia a preços, vamos dizer assim, bastante justos, né, e mercadorias de boa qualidade. Né. Ele construiu edifícios, né, que lá próximo da fábrica, em que foram instaladas creches, né, que as operárias podem colocar seus filhos dia e noite. Né. Ele patrocinou concertos de música, ele fez uma série de inovações, doação de terras, né, para que esses operários pudessem cultivar. Ou seja, a ideia do Owens era justamente criar um mundo de um tipo de capitalismo que ele fosse humano, né? Ele tivesse essa preocupação com seus operários. Os operários eles seriam uma espécie de sócio desse mundo capitalista, não uma figura a ser dominada e explorada. Bem, essa perspectiva do Owen, ela nesse período ela tem pouca repercussão. Ela depois, é claro, foi influenciando o operariado, sobretudo no princípio que o Owen vai introduzir, que é do cooperativismo, da ideia de criar cooperativas em que esses próprios trabalhadores eles são os próprios donos das suas empresas, né, e vivem no sistema, né, de cooperação. Bem, mas também nesse início aí do século XIX, por volta de 1911 e 12, ou seja, no ano de 11 e 12, houve movimentos, vamos dizer assim, mais violentos dentro do contexto da vida operária inglesa. Né? Esses movimentos violentos eles aconteceram justamente na região do Lancashire, que é a região aí que fica ali no centro da Inglaterra, região onde era a grande produtora têxtil inglesa. É nessa região, né, que fica ali entre Manchester, Liverpool e mais assim ao norte, né, até antes de Leeds, essa região aí, em que começou a se concentrar, né, as fábricas têxteis, e onde começou a ser introduzido justamente os teares mecânicos, né, aqueles teares que eram automáticos, né, que passavam a ser, não necessitavam da habilidade do artesão. E isso provocou, né, uma grande, vamos dizer assim, teve consequências, vamos dizer assim, no mundo artesão, no mundo dos artesãos das aldeias, que foi justamente um grande desemprego desses trabalhadores. Isso causou uma série de revoltas, e esses grupos revoltados eles se organizaram num movimento que se denominou de luditas, né? Luditas, que fazia referência a uma figura mitológica aí da Idade Média, né? Que era que serviu, né, de nome dos luditas, que a principal ação dos luditas era justamente a destruição de máquinas. Então, era uma forma de destruir máquinas que eram aquelas que estavam tirando o trabalho desses artesãos. Né? Então, eles vão ter eles vão ter uma ação muito forte nessa região, eles vão destruir várias máquinas, né, não só máquinas, estruturas, né, de produção. E em alguns momentos eles vão provocar saques, né, e tal. Esse movimento ele vai ser fortemente reprimido. Né? Alguns desses operários, desses indivíduos vão ser condenados à morte. Né? Bem, além dos luditas, o que vai predominar é justamente um movimento muito mais preocupado, né, com os direitos políticos, né? Aquilo que a gente falou sobre a questão da influência da Revolução Francesa e da própria estrutura da sociedade inglesa. Né?
Então, desde o início do século, os ingleses, esses operários ingleses, esses trabalhadores ingleses, começam a reivindicar esse direito ao voto, né? E isso vai causar um desses eventos, né, de reivindicação dos direitos ao voto, que vai acontecer em 1819, né, na cidade de Manchester, vai levar a um dos acontecimentos mais trágicos da história inglesa, que vai ser o chamado massacre de Peterloo, né? Então, o que foi esse massacre, né? Um grupo, né, organizado aí ao norte da Inglaterra vai organizar um movimento, um ato, né, de reivindicação por uma reforma em prol da reforma parlamentar, para que essa reforma parlamentar passasse a incluir o voto popular. E isso, esse ato, né, ele vai envolver uma grande quantidade de pessoas, cerca de 60 mil pessoas, segundo a estimativa, e isso vai causar vamos dizer assim, uma grande inquietação por parte das autoridades locais, né? E elas vão pedir justamente um reforço, uma repressão sobre os movimentos. E aí vai ter uma repressão através da cavalaria que vai terminar matando e ferindo uma quantidade de pessoas, né? Alguns estimam que morreram entre 9 a 15 pessoas e feriram mais de 300, né? Bem, então esse movimento ele vai ter uma repercussão muito grande, esse massacre, né? E isso vai tensionar ainda mais a situação, né, difícil aí da Inglaterra. Uma das soluções que as autoridades encontraram justamente para vamos dizer assim, para controlar essa força de trabalho e submetê-la à vida fabril é justamente criando uma série de leis, né, que tinham caráter de leis assistenciais, mas terminavam sendo leis punitivas, né? Uma dessas leis aqui importante é a Lei dos Pobres, de 1834. Então essa lei ela é importante porque ela, nesse sentido, que ela pregava o seguinte, ela dizia o seguinte, que as pessoas em situação de vadiagem, né, ou de mendigagem, elas podiam ser presas e levadas, né, não bem presas, mas terminar sendo pouco isso, retiradas de circulação e levadas para as casas de correção. Então essas casas de correção elas tinham uma função que era uma função mais punitiva, né? Em alguns casos as pessoas chegavam, quando cometia alguma infração, chegavam a ser punidas através de chicoteamento, né, e trabalhos forçados. Bem, essas casas de punição eram uma forma também de submeter, como eu falei, esses trabalhadores pobres, que estão em grande parte vivendo aí desempregados, né, na Inglaterra, a serem, né, mais propensos justamente ao trabalho fabril. Bem, por fim, eu acho que é importante aqui frisar que um dos eventos, talvez um dos movimentos mais importantes do período, seja justamente o movimento dos cartistas, né? O movimento dos cartistas ele vai começar a se deflagrar aí por volta dos anos 30, em torno justamente da reforma eleitoral, né, em 32, que justamente os cartistas apostam que é possível ampliar essa reforma eleitoral para incluir boa parte da parcela da sociedade no sistema eleitoral, ou seja, a luta pelo sufrágio, né, o sufrágio universal masculino. Mas os cartistas vão ser derrotados aí em 32. Eles vão ter várias ações, né, durante aí a década de 30 e 40, né, nesse sentido. Eles pregavam, né, uma série de... O nome cartista justamente vem da carta que eles vão publicar em 38, né, em que ela tem uma série de reivindicações que vão pautar o movimento durante esse período. Entre elas estava a questão da extensão do voto aos homens de 21 anos de idade, que tivessem mente sã, né, e que não fosse punido por crime. Isso, de fato, substituía o chamado voto censitário, que era o voto pela renda, que era o voto como era estabelecido na Inglaterra, ou seja, você teria que ter uma renda tal, né, para votar, o que isso tirava a maioria do eleitorado, das pessoas. Então, além dessa questão do voto
a extensão do voto aos homens acima de 21 anos, né, você tinha também a introdução do voto secreto, né, o escrutínio do voto teria que ser secreto, ou seja, o voto não poderia ser mais um voto nominal. Isso era uma forma importante para proteger o eleitorado, né? E havia uma reivindicação de que fosse introduzido um salário para o representante parlamentar. Ou seja, quem participava do parlamento, ele não recebia salário. Por quê? Porque justamente já eram nobres, eram pessoas ricas, que não precisavam justamente de salário. Mas para um trabalhador, para um homem de classe média, né, um comerciante, deixar suas funções para ser parlamentar, isso para ele significava a miséria. Né? Então, uma das reivindicações era justamente garantir um salário parlamentar. Né? Além disso, havia justamente a questão de se lutar pela proporcionalidade do peso eleitoral. Então, o que acontecia justamente na Inglaterra é que algumas cidades, às vezes com menos habitantes do que outras, tinham mais peso eleitoral do que outras maiores. Né? Então, essa era uma das lutas importantes que vai ser conquistada só futuramente. Né? Mas o que vai acontecer é que, apesar dessas lutas, né, nesse período, os cartistas eles vão ter algumas vitórias, mas uma grande derrota.